A descida do Espírito, uma história inspirada em Atos 2. A madrugada avançava silenciosa sobre Jerusalém. As ruas estreitas, ainda marcadas pelas lembranças da recente crucificação de Jesus, pareciam guardar ecos de medo e esperança. No alto da casa onde o cenáculo havia sido preparado, 120 pessoas se reuniam obedecendo à última instrução do Mestre. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro, o filho de Jonas, caminhava de um lado para o outro, carregando sobre si a expectativa e a responsabilidade de liderar aqueles irmãos. Ele lembrava da noite em que negara Jesus e de como o Senhor ressuscitado o restaurara às margens do mar. Seu coração queimava com um misto de arrependimento, gratidão e promessa. Perto da janela, João, o discípulo amado, escrevia em pequenas tábuas alguns relatos sobre a ressurreição. Ele desejava preservar cada detalhe da voz, do olhar e dos ensinamentos de Jesus. Maria, mãe do Senhor, sentada ao lado de algumas mulheres, orava em silêncio, com o rosto sereno. Aquele lugar já havia visto muitos momentos de lágrimas e revelações, mas nenhum deles seria comparável ao que estava prestes a acontecer. A cada dia que passava, crescia entre eles uma unidade espiritual em comum. Havia jovens judeus da Galileia, pescadores como André e Tiago. Havia homens mais velhos como Natanael, mulheres perseverantes como Maria Madalena, Salomé e Joana, e até alguns escribas convertidos pela pregação de Jesus. Todos clamavam pela mesma promessa proferida pelos profetas, especialmente por Joel, que havia declarado séculos antes: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Enquanto oravam, o amanhecer do 50º dia, o Pentecostes, começou a iluminar o horizonte. Lá fora, Jerusalém fervilhava com peregrinos de todas as nações: partos, medos, elamitas, egípcios, romanos, líbios, árabes e judeus vindos de todas as partes do império. Dentro do cenáculo, porém, o ambiente parecia suspenso entre a terra e o céu. As vozes unidas em oração enchiam o lugar com uma atmosfera indescritível. Pedro ergueu os olhos e disse com convicção: Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Hoje, eu sinto que algo está para acontecer. Foi então que o silêncio se rasgou. Um estrondo, como o som de um vento impetuoso, ecoou sobre a casa inteira. As paredes tremeram levemente. As mulheres se levantaram. Os homens olharam uns para os outros, sem entender. João correu para a porta do terraço, mas não havia vento lá fora. O ar estava parado. O som, porém, enchia todos os cômodos como se viesse de dentro deles. Subitamente, algo semelhante a chamas de fogo desceu do alto e começou a se manifestar sobre cada um. Não queimava, não consumia. Era uma luz viva, purificadora, que repousava sobre suas cabeças. Maria Madalena caiu de joelhos, tomada por um choro indescritível. Pedro sentiu seu coração explodir em força. João ergueu as mãos e começou a louvar como jamais havia louvado. É ele! Exclamou Maria, mãe de Jesus, o Espírito Santo do Senhor. Então algo ainda mais extraordinário aconteceu. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Idiomas que nunca haviam estudado fluíam de suas bocas com naturalidade divina. Palavras de louvor, adoração, exaltação ao Deus Altíssimo. O cenáculo era pequeno demais para conter tamanha glória. Tomados por ousadia, eles correram para as ruas, e o som que antes enchia a casa agora atraía multidões. Judeus de todas as nações ficaram perplexos ao ouvirem seus próprios idiomas sendo falados por galileus simples. Como os ouvimos falar em nossa própria língua? Perguntavam partos e medos. Estão declarando as grandezas de Deus? Disseram os egípcios. Alguns zombavam, dizendo que estavam embriagados. Mas Pedro, transformado pelo fogo do Espírito, levantou-se entre os 12. Sua voz ecoou acima das conversas, trazendo autoridade celestial. Varões, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, escutem as minhas palavras. Estes não estão embriagados como pensais. Ainda é a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E então ele proclamou com ousadia a promessa antiga: o derramamento do Espírito sobre filhos, filhas, jovens e velhos, visões e sonhos, sinais do céu e salvação para todos os que invocassem o nome do Senhor. Enquanto Pedro falava, muitos lembravam dos relatos de Lucas, o médico amado, que registrara com precisão a vida de Jesus. Outros lembravam das cartas recentes de Tiago e de Judas, que pregavam arrependimento. A mensagem cortava o coração de todos. O que faremos então? Perguntaram centenas de vozes. Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram tocadas pelo poder divino. O cenáculo, antes apenas um local de espera, tornou-se o marco inicial de uma revolução espiritual. O Espírito Santo havia vindo não apenas para visitar, mas para habitar. A partir daquele momento, a Igreja do Senhor nasceu com força, unidade e coragem para anunciar o Evangelho até os confins da terra. E enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, Pedro, João, Maria e todos os demais sabiam que nada seria como antes. O fogo havia descido, a promessa havia se cumprido, e o mundo jamais seria o mesmo.